Bom dia a todos. Eu sou Priscila Amaral, sou coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos da Escola de Química da UFRJ. Hoje temos o prazer de receber aqui o Renê Soares, a Brenda Giovanni e a Jéssica Silvestre, da Ambev. A gente vai falar sobre um tema super importante, que é a diversidade e inclusão para pautas raciais na Ambev. O Renê ele é gerente de gestão do Centro de Serviços Compartilhados da Ambev, e ele vai contar um pouquinho como funciona as frentes de diversidade e inclusão sob a ótica racial na Ambev. Tá? Queria agradecer imensamente a presença do Renê, da Brenda, né, e da Jéssica, né, nessa manhã de sexta-feira. Então, muito obrigada, Renê, obrigada a vocês. Pode começar, Renê. Primeiro, vocês já estragaram uma piadinha que eu sempre faço. Toda vez que eu começo a conversar, eu falo assim, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou do Rio. Só que para vocês é mais natural, eu tenho falado com bastante gente do Rio inteiro, essa piadinha inicial aí não vai fazer sentido, né? Mas começar me apresentando, antes de me apresentar, eu queria agradecer a Jéssica e a Brenda aí pelo convite. É sempre um prazer falar de pauta racial, um assunto que está em alta agora, mas eu fico muito feliz de Ambev compartilhar e fazer esses bate-papos já há bastante tempo, de poder fazer parte de um grupo de diversidade da Ambev. Mas antes de começar a contar um pouco sobre isso, eu tenho que falar um pouquinho de mim. Vocês já devem ter percebido pelo sotaque, eu sou carioca também. Eu sou de Guaratiba, perto de Campo Grande, aí no Rio de Janeiro. Vocês, não sei se vocês devem conhecer. Então, a minha trajetória na Ambev começou no Rio, na cervejaria Rio de Janeiro, que eu acredito que é onde a Jéssica está estagiando. É isso, né? Eu não fui tão privilegiado e tão dedicado quanto vocês para fazer uma universidade federal. A minha universidade foi particular lá no Rio. Foi mais por opção, eu precisava trabalhar e estudar, então, por eu ter que ter a minha independência financeira, eu nem prestei faculdade federal, mas recomendo a prestar, porque eu acho que a educação é o que transforma a nossa vida, né? E a minha trajetória passa por isso, pela educação. Agradeço muito aos meus pais que sempre priorizaram a educação, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. E se hoje eu posso estar aqui falando e ser algum exemplo, é em função disso. Então, vocês também fazem parte de um público privilegiado que chega ao nível superior, e aqueles que estão nos finais, aí nos anos finais, ainda são mais privilegiados, porque o grupo que termina é menor ainda do que aqueles que começam, né? Vocês fazem parte de uma galera que está aí e está aí para continuar transformando essa história, né? Eu me formei em 2010, mas a minha formação também conversa com a Ambev, porque quando eu entrei na Ambev eu não tinha nível superior, aí para entrar agora na trajetória Ambev, eu iniciei como jovem aprendiz. Na Ambev a gente tem um programa chamado Jovem Aprendiz. A minha formação foi técnica informática, eu não sei se existe ainda a FAETEC no Rio. Quando eu comecei, chamava CEI ainda, CEI, foi onde eu me formei e fiz um segundo grau técnico em informática. Naquela época, em 2001, informática era a profissão do futuro, mas não era um futuro tão próximo em 2001, porque eu acabei o nível técnico e fiquei bastante tempo sem emprego, porque em alguns lugares até a formação técnica era vista de uma forma negativa, porque achavam que eu tinha uma formação boa para fazer serviços, às vezes, básicos. A gente vive ainda isso hoje, né? Então, eu perdi muita oportunidade, porque a galera falava que eu já tinha nível técnico e eu queria muito emprego, em trabalhar em qualquer coisa, porque
a independência financeira sempre foi um ponto importante. Gente, o aspirador começou a funcionar, está atrapalhando o som? Senão eu paro aqui. Não, não tô ouvindo, não. Bom, ele faz um barulho alto aqui, eu achei que devia estar incomodando. E aí surgiu uma oportunidade de eu entrar como jovem aprendiz na Ambev. Eu entrei como jovem aprendiz, na época eu tinha 19 anos, e aí entrei como jovem aprendiz, eu fiquei 3 meses lá na Rio de Janeiro, na Cervejaria Rio. A Jéssica e a Brenda devem conhecer o Zé Eduardo. O Zé Eduardo foi o meu primeiro chefe. Ele é o coordenador de facilities lá, de que facilities seria os serviços gerais. Eu trabalhava no time dele lá. Eu fiquei 3 meses como jovem aprendiz e surgiu a oportunidade de eu ser contratado como operador de produção. E aí entrei em 2004 e nesse mesmo ano, 3 meses depois, eu fui efetivado como operador de produção. Aí passaram 6 meses de experiência, né? Quem está iniciando tem muito esse receio, né? Eu tenho que primeiro passar os 6 meses para saber se eu vou ficar mesmo na companhia. Passando, eu vi que eu continuaria. Aí foi quando eu comecei a faculdade. Eu fiz a administração. Comecei a faculdade de administração ainda enquanto operador de produção. Assim que eu me formei, comecei em 2016, eu acredito, no início. Em 2010, eu me formei em ADM, no final de 2009, na verdade. E com a minha formatura surgiu a oportunidade de eu virar analista de gente e gestão, lá no Rio. Então, eu virei analista de gente e gestão. Até um pouquinho antes de eu virar analista, eu comecei a fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas na FGV, que eu acabei não concluindo, eu vou explicar o porquê. No início de 2010, e logo eu virei analista de gente e gestão. Aí virei analista de gente, de gestão. Para quem não conhece, a nomenclatura é o RH. Na Ambev a gente chama de gente e gestão. Eu fui analista de 2010 até 2012, onde surgiu a oportunidade de eu virar especialista de gestão da Regional Rio. Então, a Regional Rio, na época, agora é um pouquinho até maior, era composto pela Cervejaria Rio de Janeiro, Piraí, e pela Cervejaria Boêmia, lá em Petrópolis. Então, eu era especialista de gestão da Regional Rio. No ano seguinte, eu fiquei pouco tempo nessa função. Em 2013, eu recebi a oportunidade, que foi muito bacana para mim, enquanto carreira, de virar especialista corporativo de gestão. Aí eu já saí, foi quando eu saí do Rio. Eu não comentei, mas eu já estou há 7 anos mais não morando no Rio, já fora do Rio. E aí, nessa oportunidade, eu era auditor de gestão e que foi fantástico para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do Brasil e do mundo no mundo cervejeiro da Ambev, fazendo auditorias de gestão. A gente tem um processo muito robusto de gestão na Ambev e eu era uma das pessoas que auditava as cervejarias para verificar se o sistema está funcionando e se os processos estão funcionando corretamente, né? Fiquei nessa posição durante 3 anos, de 2013 até 2016, 2015, na verdade, e no ano seguinte eu recebi o primeiro convite da Ambev para ser gerente, então foi a minha primeira posição gerencial. Aí eu fui lá para o Sul, eu fui para Viamão, que é uma cidade que fica a uns 40 quilômetros de Porto Alegre, ser gerente de gente e gestão lá no Sul, na cervejaria de Viamão. Eu fiquei no Sul 2 anos e meio, como gerente de gente e gestão lá na cervejaria de Viamão. E em meados de 2018, eu voltei aqui para São Paulo, para o CSC, que é onde eu trabalho hoje, mas em outra posição, como especialista de projetos de TI, totalmente diferente, saindo um pouquinho do que eu sempre fiz na companhia, que era na área de gente. Era uma área específica de TI que acompanhava o programa de excelência do time de tecnologia.
Eu fiquei pouquíssimo tempo nessa função, eu fiquei 4 meses, foi quando a minha antecessora, ela saiu de licença maternidade, como eu tinha a experiência de gerente de gente, me convidaram para assumir como gerente de gente de gestão do CSC, que é a posição que eu estou até hoje. A minha antecessora, ela assumiu uma nova posição na companhia, voltou de licença e assumiu um outro desafio, e eu fiquei no lugar dela como gerente de gente aqui no CSC em São Paulo. Para falar um pouquinho do CSC, para vocês entenderem, a Ambev ela tem alguns serviços que são centralizados. Exemplo, folha de pagamento, jurídico, a parte de planejamento logístico, a parte de compras. Não tem essa área em cada uma das cervejarias ou CDDs que a gente tem no Brasil. Ela fica aqui em Jaguariúna, que eu moro em Campinas, estou em Campinas hoje, aí de home office, mas ela fica em Jaguariúna. A gente tem um centro que é um escritório bem grande, tem cerca de 1.200 pessoas, entre próprio e terceiro, e eu sou o gerente de gente desse time que fica lá no CSC. Então, esse é um pouco do Renê, da minha carreira, de como eu entrei na Ambev, resumidamente aí. Toda vez que eu conto essa história, e quando a gente pensa assim ele entrou como aprendiz e virou gerente, todo mundo acha que é uma história de superação e só tem coisa bonita, mas não. Quando a gente vai contar uma história... Eita, agora fez barulho, né? Vida real de home office, né, gente? Lá é o aspirador, aqui é o Matheus. Que eu estava comentando, todo mundo acha que é uma história só de maravilha, de sucesso, de crescimento. Na verdade, não. Tem muito suor, tem muita coisa difícil, tem muita frustração, mas eu acho que um resumo é resiliência, né? Esse ano eu faço 16 anos de companhia, então eu não entrei ontem, não é uma trajetória de agora, é algo que foi construído. Parte mérito meu, não vou ser hipócrita, mas também de pessoas que me deram a oportunidade e acreditaram no meu potencial, e da companhia que me ajudou a me formar. Eu comentei que eu não terminei a minha primeira pós porque eu acabei me mudando do Rio, e como eu trabalhava viajando, era impossível, nem a distância eu conseguia fazer, eu acabei desistindo, mas hoje a companhia me deu uma segunda oportunidade, aí agora com uma bolsa. Hoje eu estou fazendo o INSPER, uma faculdade bem bacana aqui, um MBA bem bacana em finanças, que está me ajudando a me formar. Ao longo da minha trajetória da companhia, eu tive a oportunidade de fazer bastante treinamento, e até as experiências que eu tive na função me ajudaram a ser o profissional que eu sou hoje, uma experiência de trabalhar em lugares diferentes, conviver com culturas e com pessoas diferentes, me ajudaram a me formar e a me desenvolver como pessoa e como profissional. Como o tema diversidade entrou na minha vida, não é um tema de agora, isso que eu fico muito contente de comentar sobre isso, mas também não é um tema de um passado tão distante. Eu costumo dizer que as minhas relações, elas foram embranquecendo, e eu já vou explicar um pouquinho disso, como é que foi. Eu fiz faculdade em 2006, que eu comecei, e se hoje a gente tem um público negro maior na faculdade, na minha época era bem pouco. A minha turma tinha 90 pessoas e tinham 2 negros, só para vocês terem noção de como era. Não estou dizendo que é hoje maravilhoso, a gente ainda continua com um número mais baixo, mas melhor do que a época que eu estava. E nisso, os meus ciclos de amizade, eles foram embranquecendo, porque os meus amigos, a gente passa por novos amigos a partir das experiências que a gente vai tomando, né? Então, como o público da minha faculdade era mais branco, eu fiz mais amigos brancos. Quando eu comecei a trabalhar na Ambev, em alguns cargos, principalmente na liderança, é majoritariamente branco.
A iniciativa que a gente está há um tempo falando, e não de agora, mas que a gente quer desenvolver é de não ter só negro na operação. É interessante que no público Ambev a gente tem bastante negro até, mas a gente tem a maioria, acredito que até de 70% a 80%, não vou ser certinho no número para não falar uma inverdade, mas em cargos operacionais, mas em cargos de liderança ainda não é tão grande. É esse compromisso que a Ambev se fez nesses últimos dias, mas que a gente tem construído já há algum tempo. Então, as minhas relações, vou voltar na história aí para não ser prolixo, e se eu estiver falando demais também me interrompam aí, Jéssica, Brenda, quiserem corroborar com alguma coisa que eu deixar, podem ficar à vontade. Foi embranquecendo. Eu até costumo dizer que quando eu olho o meu Instagram, e eu vejo que eu tenho pouquíssimos ou quase nenhum amigo negro. A maioria dos meus amigos, eles são brancos, com exceção da minha família. E isso é difícil, porque eu conversando com uma pessoa, o Marcos, que faz parte também do grupo de autenticidade, ele falou para mim assim, eu me descobri negro em tal época. E aí eu fiquei olhando para ele e falando assim, mas como se descobriu negro? E eu vi também que eu me descobri negro também há pouco tempo, porque as minhas relações, elas foram embranquecidas. Eu não tenho nenhum problema, eu adoro e amo meus amigos brancos, eu não acho que eu tenho que abandonar os meus amigos brancos e só ter amigos negros, mas é que se a gente propicia ambientes onde a gente tem pessoas diversas, talvez a chance de eu criar relações com pessoas mais parecidas comigo, quando eu digo de cor, é maior, né? E aí, esse é o propósito da diversidade, está aí. A diversidade dentro da Ambev entrou na minha vida porque a gente começou a falar bastante de autenticidade já tem um tempo, de que a gente devia ser e viver o que a gente vivia fora da companhia, de não ser um padrão, né, e tentar me moldar ao padrão que a gente tem lá de pessoas, né, já que eu estou dizendo que majoritariamente a liderança é branca, começou-se um discurso de autenticidade e criar grupos de identificação. Então, criou-se o grupo de mulheres e criou o grupo LGBTQI+, que a gente chama, lá os grupos de autenticidade são estilos de cerveja. Então, o Weiss é o grupo de mulher, que é um estilo de cerveja, o Lager é o de LGBT, então esses dois foram os primeiros grupos a serem criados. Até que surgiu o Bock. O Bock, para quem não conhece, é B-O-C-K, é um estilo de uma cerveja escura, uma cerveja preta que a gente fala. Então, esse é o nome do nosso grupo de autenticidade. A gente tem mais um, que é o IPA, que é para pessoas com deficiência, esse foi criado recentemente, mas o Bock é o segundo mais jovem aí, que foi criado em 2017. Eu fico feliz de dizer que os cariocas foram precursores, porque eu não fui o criador, quem criou foi o Ian também é do Rio, na verdade, ele foi um dos primeiros trainees negros que a gente teve na companhia, então ele entrou na companhia e uma das primeiras missões dele foi, poxa, a gente precisa criar um grupo de autenticidade também para negros. Nesse grupo, no ano seguinte, foi em meados de 2017, então no início de 2018, entrou a Indianara na companhia. A Indianara já conhecia o Ian, porque eles participavam de coletivos negros, coisa que eu nunca participei na minha vida, eu nunca participei. Eles já participavam e se conheciam, o Ian convidou a Indianara para fazer parte desse grupo também do BOC. E eram só eles dois, até que conversando com as pessoas e por eu já ter trabalhado em bastante área da companhia e conhecer bastante gente, alguém, que eu não sei quem, mas agradeço muito essa pessoa, falou assim, vocês podiam conversar com o Renê tem bastante tempo de companhia, seria legal ele se envolver. E aí, por iniciativa deles, não foi eu que procurei o BOC para fazer parte, eles me chamaram para bater um papo, eu já estava aqui em São Paulo, então foi mais fácil a gente se encontrar pessoalmente e conversar, e eles tão empolgados, falaram, você precisa fazer parte, a gente precisa de alguém, que a gente precisa... E aí foi quando eu entrei de cabeça no tema diversidade, e a gente hoje, eu gosto de contar essa história porque para mim é muito impactante, porque uma das primeiras ações que a gente teve nesse grupo foi participar do Empodera.
O Empodera, não sei se vocês conhecem, é o Laser, o fundador, um cara incrível também aí do Rio. Eu fico mega feliz, eu vou ser bairrista mesmo aqui, elogiando a galera do Rio, que está sendo precursora em bastante coisa aí. Ele tem um programa maravilhoso que chama Empodera, se vocês não conhecem, procurem saber. Ele ajuda bastante empresa para aumentar a diversidade, ele faz algumas palestras de aproximação, né, do público negro, o LGBT, as minorias, para contato com grandes empresas, para aumentar essa aproximação e criar oportunidades aí no mercado de trabalho. Um trabalho sensacional, muito bacana. Eu fui convidado, uma das primeiras ações que eu fiz no BOC, fazendo parte do BOC, foi ir num evento do Laser para até participar como entrevistador, já que eu sempre fui da área de gente, entrevistar as pessoas lá e tentar pegar gente boa aqui para a Ambev, né? E por que eu gosto de contar essa história, que para mim foi muito marcante e representativo, porque antes de ter a mesa de discussão, tem uma palestra e um painel com uma galera que eles chamam de algumas empresas. E aí, quando o Laser começou a convidar as pessoas para fazerem parte desse painel, ele chamou, eu queria chamar aqui o vice-presidente de operação do JP Morgan. Aí subiu um negro. Eu queria chamar o CFO da Bayer. Parece até brincadeira, mas toda vez que eu conto essa história eu me arrepio, porque foi aí que eu entendi o que é representatividade. E eu nunca tinha sentido, porque ver aquelas pessoas negras fez virar uma chavinha da minha cabeça e falar assim, cara, é possível, sim. E foi aí que eu passei a viver a representatividade, não mais só ouvir falar. E para mim esse dia foi mega marcante, porque eu fiquei assim fissurado em ver aquele painel com pessoas negras e pessoas em posição de poder, que a gente não tem essa referência, né? Normalmente o negro é o porteiro, não diminuindo nenhuma dessas funções. Minha mãe foi empregada doméstica durante muito tempo e é uma das pessoas mais sábias que eu admiro na minha vida, é ela, então sem problema nenhum, mas é difícil ver algum negro em uma posição de poder e que esteja representativamente em algum lugar que a gente admira, e quando a gente não vê, a gente começa a achar impossível, né? A gente começa a achar que não é possível, e a gente até se limita dizendo que não dá para chegar lá. E ver eles nessa posição foi significante demais para mim. E nesse dia a experiência não foi única, porque a gente, depois que tem a gente passa pelos painéis e vai conversar com o time. E duas coisas que me chamam a atenção é que eu era praticamente um dos únicos recrutadores negros que estavam para recrutar negros. Então, essa já é uma das primeiras incoerências que a gente vive, né? Como é que eu estou Mas eu entendo que as empresas elas estão aprendendo demais com isso e esse cenário eu acredito de verdade que vai mudar e a gente vai ter uma representatividade maior, mas eu era um dos poucos entrevistadores negros que eu acho que atraía o pessoal para ir para a mesa da Ambev também para conversar. E quando eu falava que a gente se apresenta, né, e eu falava que eu era gerente da Ambev, você via no olhar deles assim uma admiração, uma surpresa, que eu nunca imaginei que eu pudesse causar, que foi a mesma que aquela galera numa posição muito maior que a minha causou em mim. E eu conversando com alguns amigos meus, e eles fizeram, e até nos bate-papos que a gente tem tido, algumas pessoas, aí longe de mim querer me enaltecer, que não é essa a mensagem que eu quero passar, pessoas que falam para mim, dividem comigo, mas, Genê, você sempre foi uma referência para mim, estando como gerente há tanto tempo, e que eu nunca imaginava, e eu nunca imaginei que fosse tão importante. Por isso que eu venho aqui falar mega feliz, mega orgulhoso, não de mim, de conquista minha, mas de ser uma referência para muitos aí que acreditam que por ser negro não vão estar em posição privilegiada, ou ser negro ou ser pobre, tá? Ou por não ter feito uma faculdade top, que é o meu caso, não é o de vocês fazem uma faculdade muito top, mas e que nunca vão chegar em posição de poder e liderança. Só que na Ambev, depois que eu tive essa noção de representatividade, eu vi que foi durante muito tempo foi um caminho muito solitário.
Vocês já ouviram falar do teste de pescoço, né? Que quando você chega e você olha assim, você procura gente parecida com a gente, é natural, você olha. E eu sempre fui o único analista negro, ou tinha um ou dois, mas não tinha mais que isso, num grupo de 50 ou até mais pessoas. Depois eu virei o único especialista negro, depois eu virei o único gerente negro, e durante muito tempo foi assim, mas eu fico muito feliz de ver essa mudança já gradativa. Então, eu já faço um Zoom sem eu ser o único negro, já no Zoom, porque isso, em alguns fóruns, em algumas discussões, isso sempre acontecia. E o papel do BOC, ele tem sido esse: confrontar a galera da companhia interna. É um trabalho voluntário, então eu não tenho o cargo de líder de autenticidade da Ambev. Na verdade, é uma posição que eu escolhi fazer parte. A minha função na Ambev é ser gerente de gestão do CSC. O meu trabalho enquanto BOC, o que eu estou aqui falando com vocês enquanto representante de autenticidade, não é a natureza do meu trabalho, eu não sou cobrado por vir fazer isso, mas também a companhia entende que isso é importante e me libera, mesmo eu estando em período de trabalho, sabendo que é importante eu falar sobre isso, ela me libera para poder falar e propagar essa mensagem. E, enquanto BOC, o nosso papel é conscientizar, o nosso papel tem sempre sido feito falar sobre temas, abrir as portas da Ambev para a comunidade negra. Então, a gente fez o Ambev de Portas Abertas, que foi trazer o negro para dentro da universidade, da Ambev. Porque, em alguns momentos, mesmo você fazendo universidade, como você ouve uma história da Ambev de agressividade, de pressão, que é uma história bem antiga, né? Bem antiga. Eu converso com as pessoas e eu conto, e é genuíno isso, ó, eu tenho 16 anos de Ambev. Eu não vivi essa Ambev que a galera conta, de que, taca tomate. Isso a gente não descarta essa história, porque existiu num passado muito distante, mas só para vocês terem noção, nos meus 16 anos eu não vivi isso, então não é uma coisa tão nova assim, e talvez essa imagem ainda ficou até hoje da Ambev, mas que a gente tem conseguido e tem mudado gradativamente. Eu fico feliz e triste, mas mais feliz pela oportunidade, porque o que aconteceu com George Floyd, ele foi um mártir involuntário, né? Ele não escolheu morrer pela causa negra, né? Ele foi morto injustamente, e a morte dele causou essa revolução que a gente está vendo hoje, que é o que todo mártir ele faz, né? Ele causa uma conscientização, uma revolução que está acontecendo. Quando eu digo feliz e triste, é que eu não queria que ele morresse para isso acontecer. Eu acho que ninguém queria que isso acontecesse. Mas dessa história triste, se a gente puder tirar algo de bom, foi entender que isso trouxe uma reflexão e trouxe uma exposição maior para o assunto. Eu vejo bastante marca, bastante companhia se posicionando agora, e eu espero que não seja realmente oportunismo, eu espero que realmente vistam essa camisa e perpetuem esse compromisso, não só para hoje, mas quando a gente esquecer do George Floyd, de outras pessoas que a gente fala dos Estados Unidos, mas aqui, né, perto da gente, que acontece aí no Rio, que acontece sempre. A gente tem um caso no Rio que aconteceu há pouco tempo, né, num mercado que foi exatamente igual, só pela um segurança, e talvez não teve a comoção tão grande quanto a de George Floyd, mas resgata isso e que isso seja verdadeiro e que seja conectado para realmente transformar e dar mais oportunidade para outras pessoas. Eu fico muito orgulhoso, e não só por ser da companhia, de saber que um mês antes de acontecer o que aconteceu, a gente estava fazendo um bate-papo sobre racismo estrutural. Então, a gente estava chamando a atenção do time para falar sobre um assunto que a gente nem tinha imaginação de que isso ia ser tão relevante, tão atual diante do que está acontecendo no mundo, mas é uma discussão que a gente não tem tanto tempo, não quero ser hipócrita, tá? Não tem tanto tempo, assim, não tem 10 anos que a gente fala sobre isso. Se tiver de 4 ou 3 anos é quando o assunto ficou mais forte. Já foi um tabu falar sobre racismo na companhia, mas hoje já não é mais. Eu digo para a gente não pensar que está tudo maravilhoso, está tudo perfeito. Não, a gente tem muito para andar enquanto companhia, enquanto empresa global, mas acho que
as últimas posições que a gente teve, públicas, que foram nos comprometerem ter mais negros em posições de poder, em dar mais oportunidade para a liderança negra, em conscientizar, eu não sei se é familiar para vocês o termo do viés inconsciente, mas a gente já fala sobre viés inconsciente já há 3 anos, então, o viés que eu não sou racista, mas eu tenho comportamentos racistas que são involuntários. Eu ontem dividi com um time aqui, e para dividir com vocês, e quem é negro também já deve ter passado por isso, eu comentei com vocês que eu sou gerente da Ambev, e se eu for jantar em algum lugar com uma pessoa branca, o garçom, independente da cor, ele leva a conta para o branco. Já está na cabeça dele que o negro não é a pessoa que paga a conta. Isso não é há 5 anos atrás, isso talvez hoje isso possa acontecer comigo ou com algum de vocês que estão me assistindo e que são negros e que às vezes a gente nem percebe. E durante, acho que muito tempo, eu achei normal isso. E eu acho que o que virou na minha cabeça quando eu comecei a me envolver mais com os grupos de autenticidade, até o BOC, foi questionar esse normal. A gente fala do novo normal da pandemia, mas eu acho que o novo normal vai além disso, né? O normal tem que ser se questionar se comportamentos que a gente assume que, às vezes, até mesmo a gente não se achando preconceituoso, tem uma frase clássica, né? Que tipo, eu não sou preconceituoso, eu tenho até amigos negros. O quanto que você falar eu tenho até preconceituoso e às vezes a gente nem sabe, é importante para a gente poder mudar esse cenário. Gente, eu estou falando sem respirar e eu não sei se vocês estão até enjoados aí de me ouvir. Continua, Renê, essa história é linda. Pode continuar. Mas sintetizando, basicamente isso, sem querer dizer e criar um mundo fantasioso de vai ser fácil, vai ter N coisas que vão acontecer e você... Não, vai ser difícil, mas eu acho que uma das palavras que eu aprendi na Ambev, que eu tento trazer para a minha vida, é resiliência. A gente saber que a experiência que a gente teve na vida, mesmo não tendo uma experiência fora do país, como alguns têm, também é tão importante para uma organização, né? O quanto que eu tive que fazer uma gestão financeira para trabalhar, pagar a faculdade, me pagar ônibus, me virar para conseguir me formar. Eu conto para as pessoas que a Ambev tem ônibus, né? Ela tem fretado, a gente chama de fretado, mas o fretado ele não passa na porta da casa das pessoas, ele deixa a gente no mais próximo, em pontos próximos. Eu andava, para eu não gastar o dinheiro de pegar outro ônibus, eu ia andando do fretado para minha casa, isso eram uns 4, 5 quilômetros de distância, mesmo depois de trabalhar, para conseguir estudar e ir para a faculdade. Então, exige sim dedicação. Não, eu conto essa história não para me tornar um mito, não, mas é para mostrar que não vai ser fácil. Eu, até dentro da própria Ambev, para algumas posições que eu prestei, eu não consegui. Eu falei que eu era operador e virei analista, então a história é bonita, mas eu não contei que eu tentei 3 vezes, e eu só consegui na terceira. Não foi na primeira vez que eu tentei que eu consegui, mas ter resiliência e continuar também é importante. Mas também é importante a gente abrir o caminho para a Jéssica, para que a história dela não seja tão difícil quanto foi a minha e que ela só seja medida pelas entregas dela e não por nenhuma outra coisa, pelo cabelo, pela cor, não só para a Jéssica, mas para qualquer outro que tá entrando aí na companhia. Eu vou deixar um tempinho para vocês, se vocês quiserem me perguntar também. Eu não tenho tempo marcado aqui, né? A gente pode ir conversando o quanto que vocês não tiverem enjoados, mas até para dar oportunidade para que, se alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa, a gente poder falar. Mas eu acho que, em resumo geral, é isso. Muito obrigada, Renê. Essa história é emocionante. Eu mesmo fiquei aqui arrepiada e eu acho super importante você contar essa história, né, dessa maneira, e mostrar para as pessoas a importância, né, que é esse tema, né? Eu queria muito que a Jéssica falasse um pouquinho, né, Jéssica, porque ela que organizou, né, junto com a Brenda esse evento, né, queria que ela falasse um pouquinho com a gente também.
Claro, claro, professora. Então, eu sou aluna da Escola de Química, né? Eu sou aluna do curso de Engenharia de Alimentos. Eu estou muito feliz com esse encontro. Quando a Brenda, a gente comentou aqui dentro da Ambev, os estagiários têm a Liga dos Estagiários, né? Que tem dentro da Liga um pilar que é de relacionamento com as universidades. Então, quando foi comentado a necessidade de um encontro de diversidade, eu fiquei assim super animada. E fiquei muito animada em trazer o Renê, porque ano passado a gente teve o evento de liderança da Cervejaria Rio de Janeiro, foi quando eu conheci o Renê, vi ele falando, e eu fiquei assim muito emocionada, né? Porque pra gente, jovem, negro, o que importa muito isso, né? A gente ter exemplos de sucesso, ter cases de sucesso e ter essa visibilidade com pessoas que passaram por muitas coisas que a gente passa, né? E ver que no final dá certo, que a gente tem potencial de conseguir. Então, assim, eu estou muito feliz com esse momento. Sobre a minha trajetória na Ambev, eu estou na Ambev há 9 meses apenas. Eu entrei como estagiária no processo cerveja no ano passado. Eu tive alguns privilégios, né? Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio pela UFRJ, né? Fui bolsista da CAPES, consegui ficar 1 ano e meio fora do país, fiquei 1 ano e meio na França, consegui fazer estágio lá fora, em outra empresa. Então, assim, para mim, eu sei que eu tive privilégios que outras pessoas como eu não tiveram, então eu consigo entender. Eu acho que é muito importante para a gente entender os nossos privilégios sempre, entender pelo que os outros passam, ter empatia mesmo, porque é isso que eu acho que vai tornar o mundo mais igual no final das contas. Então, eu estou aqui há 9 meses, eu sou estagiária do processo cerveja. Eu fico muito feliz de estar na Cervejaria Rio de Janeiro, porque o nosso diretor aqui da cervejaria é negro, o Joilson. Quando eu me deparei com ele no processo seletivo, o processo seletivo tinha eu e mais 3 pessoas negras dentro de, eu acho que foram 40 pessoas que passaram para a etapa presencial, 20 pessoas, não me recordo muito bem. E quando eu vi o Joilson chegar e ele falou, eu sou diretor da Cervejaria Rio de Janeiro, a minha vontade foi muito de chorar, tanto é que no final do processo seletivo eu chorei quando a minha gerente falou que eu tinha conseguido, eu não aguentei, eu comecei a chorar muito, porque foi aquilo que, eu conto até para os meus amigos, né, foi aquilo que me motivou muito, ter chegado aqui. Eu tinha passado por um outro processo seletivo no dia anterior, em outra empresa, e eu estava no meio, assim, 100% branco, só tinha eu lá de pessoa negra. E quando eu cheguei aqui na Ambev, o diretor era negro e eu fiquei assim muito emocionada. Então, quando a Ana Lúcia, que é minha gestora direta, aqui num determinado momento do nosso processo seletivo, a gente tem um pitch, né? Os gerentes vão conversando com a gente e eu via que ela puxava e ele puxava e eu falava, gente, eu acho que eles vão me escolher, não é possível. E quando eu consegui, eu fiquei muito emocionada. Eu sei que a gente ainda tem um trabalho muito grande dentro da companhia para realizar. Na nossa regional, de outro estagiário negro, a gente tem o Tiago, do CIT, também. Eu não tenho mais consciência de terem outros, mas é diferente, sabe? Eu vejo que existe um movimento aqui dentro da cervejaria, dentro da Ambev, da gente inserir mais pessoas, da gente ter um ambiente mais diverso. E isso me deixa muito orgulhosa em fazer parte da companhia. É uma companhia que tem seus defeitos, assim como todas, mas a gente está trabalhando para melhorar sempre. Nessa última semana, o nosso CEO, né, o JJ, ele abriu o LinkedIn dele um espaço somente para o grupo BOC, né? Então, os estagiários negros da companhia se organizaram. A gente também vai ter uma participação dentro do LinkedIn do CEO da companhia. Então, isso é algo assim que eu nunca, se eu falasse com vocês há 2, 3 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui nesse momento contando isso para vocês. Então, eu sei que a minha jornada também não foi fácil, todas as jornadas têm suas dificuldades, mas eu fico, assim, extremamente orgulhosa de estar aqui conversando, vendo as pessoas. Estou sempre aberta para falar com os alunos da Escola de Química, que eu tenho um amor muito especial pela minha universidade, que eu sei que eu estou aqui, grande parte de eu estar aqui é por estudar na UFRJ, então eu tenho muito orgulho de estudar na UFRJ, de ser aluna de Engenharia de Alimentos da Escola de Química, de ter conseguido ir para fora graças à educação que eu tive dentro da Escola de Química.
Eu sei que também dentro da universidade a gente tem um caminho muito grande a ser trilhado dentro das universidades federais, a gente ainda tem cursos muito elitistas, como os cursos de engenharia são muito elitistas, a maioria das pessoas que estão dentro dos cursos de engenharia nas universidades federais são pessoas brancas de classe média alta, então ainda temos um caminho muito grande a percorrer, mas encontros como esses aqui me dão assim, um ar assim, de esperança para o futuro, que a gente está construindo juntos, de vocês estarem me escutando também. Então, eu acho que é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu fico meio nervosa de falar. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada mesmo pela sua fala. Fico também emocionada, né? E feliz de saber que as coisas estão mudando. Espero realmente que mudem e continuem mudando, né? É muito importante isso. Queria, antes de abrir para as palavras, se a Brenda queria falar alguma coisa também, dar uma palavrinha, que ela também organizou esse evento. Gente, assim, depois do Renê e da Jéssica, eu não tenho nem o que falar, né? Mas eu só queria agradecer pra caramba. Eu acho que eles falaram tudo, mesmo. Eu também tenho muito orgulho. Eu não tenho muito tempo de... Eu tô aqui emocionada também, tá? Mas eu não tenho muito tempo de companhia. Eu tenho 3 anos e meio de companhia. E eu me encanto pela Ambev todo dia por causa disso, assim, porque eu vejo tanta coisa legal acontecendo, eu enxergo que existe um caminho grande a ser trilhado ainda, isso sem dúvida, né, em diversos aspectos, mas o que motiva e o que encanta é a gente ver que ela acontece, né, a gente vê as mudanças no dia a dia. Então isso é fantástico, é o que é o gás de todo dia, assim, então é incrível, e é incrível participar de momentos como esse, escutar a história do Renê, desculpa, o interfone está aqui tocando, escutar a história do Renê, escutar a história da Jéssica, e ter a oportunidade de conversar com os alunos, e levar um pouquinho do que a Ambev né, do que a gente faz, além da cerveja que está lá no bar que a gente toma. Então, super obrigada por esse momento, obrigada, Jéssica, pela ajuda, por tudo, e obrigada, Renê, por estar aqui com a gente, e a gente abre aqui para perguntas, por favor, abram aí o microfone, se quiserem fazer pelo chat, perguntem para a gente, perguntem para que a gente vai responder. E, Pri, obrigada para você também. Obrigada, Brenda. Então, a gente está abrindo aí para perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas para o Renê, para a Jéssica, para a Brenda, né, sobre a Ambev, sobre essa pauta super importante, né, ou se quiserem fazer aqui no chat também, não sei se já tem alguma pergunta no chat, tem Jéssica maravilhosa, inspiração, linda, disso tudo, mas pergunta não tem nenhuma, né, pessoal? Vamos começar aqui as perguntas. Ó, eu quero. Pode abrir o microfone, Ricardo, falar. Estão me ouvindo? Porque é a primeira vez que eu estou usando pelo celular. Sim, sim. Vamos sim, Ricardo. Bom, Renê, Jéssica, queria agradecer bastante, achei bem bacana. Eu acho que é um assunto que vale muito, muito a pena, a questão da representatividade que tu falou. Eu acho que é o ponto fundamental, assim, que eu vejo que faz muita diferença quando tu consegue criar um exemplo. E isso é para qualquer grupo que sofra algum tipo de preconceito, né? Tu dar a possibilidade da pessoa vislumbrar alguma coisa à frente, de sair ali do seu mundo. E eu acho bacana que a Ambev tenha feito isso. E eu acho que a UFRJ, não só a UFRJ, acho que toda a universidade ou todo curso, a escola de química, talvez possa fazer alguma coisa nesse sentido também, né? De criar um grupo de representatividade. Eu acho que até mesmo vocês da Ambev, que já tem alguma coisa consolidada, talvez levar um pouco disso para dentro da UFRJ, né? Como tem o caso da Jéssica, que eu achei bem interessante falar de ser engenheira de alimentos, que eu também sou engenheiro de alimentos, eu sempre gosto de puxar a sardinha para o meu lado. É bom ver que tem alguns exemplos, e eu acho que como já tem
um caso de sucesso, né, nesse sentido de se criar esse grupo de representatividade dentro da Ambev, de talvez levar, de, sei lá, fazer uma palestra dentro da UFRJ. Tem o Fábio, que eu vi que está aqui também tá assistindo, que também vai querer falar. Eu acho que tem muito mais poder de fala do que eu. Acho que seria bacana levar um pouco disso para dentro da escola também, justamente para conseguir mostrar, olha, existe algo à frente, existe uma possibilidade à frente, né? Então, apareceu uma oportunidade, corra atrás dela. Eu achei muito, muito bacana isso. Acho que queria frisar bastante essa questão da representatividade, da importância disso. Parabéns de novo, René e Jéssica. Tipo, um sucesso para a Jéssica, que está começando aí e que tem uma inspiração que é o René. Show de bola, cara. Ó, tá aí, portas abertas, tá? A gente só convidar, só chamar, a gente tenta apertar a agenda ali e consegue. Sem problema nenhum. Obrigado. E o tu é gaúcho, né? Porque você falou muito tu aí, eu tô acostumado. Não, eu tô aqui do lado, eu tô em Gravataí, porque eu vim passar a quarentena aqui com os meus pais, e aí tu falou de Viamão. Viamão é cidade vizinha daqui, de onde eu tô também. Sim, eu sou gaúcho e tô por aqui. Já há quase 3 meses nessa quarentena, o sotaque, então, tá ficando mais pesado ainda. Boa, valeu, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Acho que o Fábio também estava querendo falar, né? Fábio dos Santos. Olá, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Sim. Sim, Bom, Fábio. antes eu vou me apresentar, né? Porque sem representatividade eu nunca me posicionei tão fortemente. Eu sou Fábio Santos, sou professor da Escola de Química UFRJ desde 2016. E eu queria primeiro agradecer o René pela história dele, que eu acho que cada etapa que ele foi contando foi me trazendo a história da minha vida. Assim, eu fiquei até emocionado, sabe? Porque você passa por processos de entender que você é negro, que você não é branco. Você se embranquece no processo e a sociedade te mostra o contrário. Atitudes, por exemplo, o René é uma pessoa mais tranquila, mais leve do que eu, sou uma pessoa mais gritante, né, assim, digamos assim, como negro, no sentido de que aconteceram vários processos na minha vida de achar como criminoso, como coisa desse tipo. Então, o fato de não ter representatividade leva a esse viés, e esse viés a gente sofre na pele. E quando a gente chega numa situação de representatividade, a gente não entende o nosso poder como representatividade. Eu não estou falando de representatividade só como imagem, estou falando de representatividade de poder como capacidade de força motriz de modificar a sociedade. Por exemplo, hoje, acho que foi ontem, né, a Bombril, ela lançou um produto chamado Crespinha. É um produto racista. E a gente sabe que dentro de uma empresa existe um órgão responsável por criar marcas, né? E esse órgão não foi capaz de perceber a sutileza, ou não foi capaz, ou fez propositalmente, de perceber o que essa imagem representa para a população negra. Então, o que eu estou querendo dizer? Ter alguém, uma negra, na posição de poder, o torna capaz de poder selecionar esse tipo de coisa. Selecionar no sentido de que, bom, eu estou numa sociedade negra também, com pessoas negras que têm seu espaço. Fazendo isso, eu estou sendo racista, não sou racista, eu estou escolhendo um lado. Então, ter representatividade permite não só a imagem, mas o poder de mudar a sociedade. É isso que eu queria dizer. Eu estou super emocionado, difícil de falar, né? Quando se emociona, é difícil organizar as ideias, mas o René, a fala do René e da Jéssica mexeu comigo de tal forma que veio trazendo lembranças da minha vida ao longo do tempo, né? Bom, era isso. Eu acho que quem está na posição de poder tem que realmente fazer a força motriz. Nesse sentido, essa ideia do que a Ambev está fazendo de criar esses órgãos de representatividade tem um poder enorme, né? Como o Ricardo falou, que é meu amigo já há muito tempo, a gente fez uma relação juntos, basicamente, trazer esse público para a universidade, que a universidade não está tão preparada assim como a gente imagina. Por exemplo, agora mesmo a pós-graduação não é mais obrigada a ter cotas para negros e indígenas. O que nosso programa de pós-graduação pensa disso? Eu não sei, mas deveria pensar sobre isso. Na pós-graduação que eu fiz, eu era o único negro. Sabe, o único negro, todo o programa na época. Agora eu não sei, né? Então, isso
isso eu não me via ali, eu me via quase que branco. Que estranho falar isso, né? Então, a universidade tem que começar a conversar com as empresas que já estão na frente nesse sentido. Eu comecei um pequeno projeto com as empresas de patente, mas não andou. E quanto à organização nesse sentido, tem coletivos negros, no CT, inclusive, que acho que a Jéssica deve saber, deve conhecer, não sei. Acho que as empresas devem procurar, se querem realmente representatividade, se querem isso dentro da sua empresa, deve começar a procurar a universidade também, para fazer a ponte. Tem que ir à universidade buscar. É muito difícil. Por exemplo, o CT. Por exemplo, você olha, faz uma amostragem do CT, quantos professores negros tem, consegui contar 6 até hoje. Visivelmente negros, né? Tem isso também. Nas aulas, mesmo com cotas raciais, você consegue ver um número muito pequeno. Por quê? Uma das razões é difícil acesso, mesmo com cota. Outra razão que eu acho, não se vê representado em exatas. Você não consegue ver negros em exatas. É muito difícil você ver pessoas negras nas exatas. Então, fazer essa ponte empresa e universidade, entender que é possível, é uma etapa que, na verdade, vou passar a bola para o Renê. O que ele acha disso? O que a Ambev está fazendo em acesso à universidade? Como ela está indo na universidade mostrar isso? Ela está fazendo isso em alguma outra universidade? Bom, essa é a pergunta. Desculpa o alvoroço, que eu estou um pouco emocionado. Cara, assim, Fábio, também estou aqui emocionado com as suas palavras, de verdade, estou mesmo. Você comentou que você tem um perfil diferente do meu e talvez você já foi confundido. Você te falar, não tem 2 semanas que uma senhora aqui do meu bairro, muito simpática, eu tenho certeza que ela não fez de maldade. Eu estava passeando com o meu cachorro, ela perguntou se eu não era adestrador. Nossa, que cachorro lindo, você é adestrador? Só para vocês entenderem que até na mensagem muito tranquila, que eu acredito que ela não tenha feito da maldade, ela foi preconceituosa no comentário e a gente sofre isso o tempo inteiro. Mas eu espero que o que a gente falou e a emoção que talvez a gente criou, não só em você, mas em todo mundo, gere esse inconformismo mesmo seu. Porque eu não acho que o papel de mudar, aí eu só vou mudar um pouquinho a tua frase, não é só quem está em posição de poder, você está também na posição de poder, como um professor aí numa universidade top e que pode também fazer a diferença trazendo as pessoas para essa discussão, tá bom? Mas falando enquanto Ambev, uma das iniciativas de como é que a gente se aproxima, eu comentei com vocês que a gente tem um Ambev de portas abertas, que a gente está trazendo até para o Brasil. E o Ambev de portas abertas é justamente isso, é fazer um pouco do inverso. Porque ir nas universidades a gente até vai com feira, né? Quando tem feira, a gente vai lá, apresenta a Ambev e tal, mas às vezes a Ambev fica tão distante que só ir lá não resolve. Aí a gente quer trazer as pessoas para dentro e para ver, para conhecer o Renê, para conhecer a Jéssica, para conhecer o Joilson, e conhecer não só negros, mas mulheres em posição de poder, conhecer gays em posição de poder, em algumas posições, para isso tornar um pouco mais próximo. E aí a gente tem um grupo que eu acho que a Jéssica faz parte, que é a Liga dos Estagiários. Eles são o nosso canal de comunicação com as entidades, com as escolas, com a organização, e eles são o nosso canal. Então, eles são infiltrados da Ambev, no bom sentido, para fazer essa aproximação com a gente. Vou dar um exemplo. O fato de eu estar aqui é porque a Jéssica está na Liga, a Jéssica participa e ela tem um acesso a mim e ela me trouxe para cá para falar com vocês. Eu não estou aí fisicamente por causa da pandemia, mas estaria mega feliz de estar falando isso aí, sem problema nenhum. Espero que breve que a gente possa passar dessa fase, a gente possa estar presencialmente. Eu posso te dar um abraço aí, bem apertado. Obrigada, Renê. Obrigada, Fábio, né, pelas suas palavras também. Eu acho que, né, você também é uma referência, né, para a nossa escola, e acho que é importante realmente a gente, né, levar mais esse tema para a escola de Química, né, que é realmente, né, a Ambev já está fazendo o papel dela, a gente também tem que fazer o nosso papel, né. Na graduação a gente já vê, né, mais alunos negros, né, vejo isso com muita felicidade, né, mas professores ainda não, ele falou muito bem, né, a gente tem ainda as cotas nos concursos, mas mesmo assim isso ainda não é, né, muito comum, né, então eu acho que isso tem que ser falado e tem que ser, né, essas pautas têm que vir cada vez mais, né, é muito importante.
Surgiram algumas perguntas aqui. Não, Isabela, obrigada, Renê. Eu tenho uma pergunta. O diretório acadêmico, quem está falando é Lucas? Isso, sou eu. Pode falar. Bom dia, gente, para todo mundo. Eu peguei, acho que 90% da palestra, eu cheguei um pouco depois, mas a minha pergunta vai ser no sentido de tentar não repetir um pouco o assunto, mas ouvindo a sua fala e a fala do professor Fábio, ele, na própria fala dele, ele já citou diversos ataques, assim, no âmbito de educacional, né, tanto da empresa quanto da universidade, quando ele cita a situação do Bombril, enfim, a situação do ataque do MEC, a essa priorização dos indígenas e negros e deficientes nesses editais de pós-graduação, mas a gente sabe que esse debate não fica só no âmbito formal, né? Assim, as pessoas são atacadas fora da universidade, fora dessas empresas. Então, eu queria saber, assim, no sentido de quando há uma denúncia de racismo dentro da empresa, como é tratado isso? Eu espero que isso não tenha sido apresentado antes de eu chegar, acho que eu perdi 10 minutos do início da apresentação. Como eu acredito que essa movimentação, essa discussão, ela vai no sentido de coibir esse tipo de atitude, né? As pessoas se sentem mais cautelosas aí com o que vão falar, com a forma que vão agir, mas quando acontece, como é feito, assim, qual é o procedimento, de modo geral, né? Assim, porque para a gente entender melhor, assim, como é tratado isso. Enfim, Muito obrigado. boa a tua pergunta. Eu só não entendi o seu nome, que eu quero te chamar Lucas. pelo nome. Então, Lucas. eu sou do diretório acadêmico, assim, eu acho que a gente, há uns 3 anos, a gente montou uma diretoria de diversidade para tratar tantas questões de mulheres, de gênero, enfim. Eu acho que é muito importante, assim, haver essa discussão tanto no âmbito dos alunos, mas também a nível institucional, assim, quando a gente fala de professor, de técnicos, isso é uma movimentação que acaba sendo um pouco mais lenta do que a movimentação de alunos, por exemplo. Então, Não, muito boa a tua pergunta. A Brenda, ela pode me adicionar na minha resposta, se ficar faltando alguma coisa, Brenda, mas assim, na companhia a gente tem um canal que a gente chama de canal Compliance, que é um canal de ouvidoria. E ele tem várias maneiras de você acionar, então você pode acionar por telefone, por e-mail, você pode ir lá no próprio... Tem um link no site da Ambev que você consegue acionar, e você faz a sua denúncia. A denúncia, ela é anônima. E aí tem um time, que é um time do jurídico, que é o time do compliance, que ele recebe, seja qualquer acusação, dentre elas, essa de preconceito, discriminação, de assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de desvio de conduta. Esse time eles recebem, esse time ele não fica localizado na cervejaria ou no CDD, ou no lugar onde a denúncia aconteceu, e aí um time do jurídico é delegado para investigar se a denúncia é procedente ou não. Então, a gente não parte do princípio que a denúncia é verídica, isso passa por um processo de investigação. Aí, dentro dessa investigação, a gente chama de ouvidoria, a gente faz uma sindicância, aí a gente junta os envolvidos, a gente tenta pegar... Eu te falo isso com propriedade, porque quando acontece no centro que eu trabalho, eu faço parte do time que investiga. Então, a gente senta, ouve as pessoas, ouve o denunciante, ouve pessoas que presenciaram ou não, e a partir de entendendo que é verdade, que é verídico, que as provas são concretas, conforme a gravidade é tomada a medida de punição, né? Que vai de suspensão e até desligamento. E esse é um negócio importante que é independente do cargo. Então, vou te dar um exemplo. Se um diretor que tem uma posição maior que a minha, ele foi racista comigo e eu consegui provar que isso aconteceu, a companhia é bem rígida com casos assim e ele é desligado. Eu não estou te contando o que eu ouvi falar, não. Eu estou te contando coisas que eu acompanho no dia a dia e isso acontece efetivamente.
seja para qualquer um do tipo de denúncia e qualquer âmbito, é assim, com essa seriedade que a companhia aqui, enquanto Ambev, ela trata o assunto. Incrível, muito obrigado. Obrigado você, Lucas. Quer completar, Brenda? O Enéas falou tudo, né? Não, ele falou tudo, é exatamente isso, e a gente, de fato, não tolera o que não é respeito, né? Então, a gente tem a política do respeito, né? E a gente segue ela, e assim, se aconteceu de fato, a gente não tolera, e ponto final, porque o que a gente quer e o que a gente prega é o respeito. Então, não há tolerância, independente de cargo, independente de quem seja, quantos anos de companhia, a gente não tolera. É isso, o Renê falou tudo. Obrigada, muito legal saber disso, né? Muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Agora vocês estão ouvindo meu filho falando, gritando aqui, né? Jéssica, quer dar uma palavrinha, Fabi? Eu estava colocando um recadinho aqui no chat, que eu vou precisar sair para uma reunião, mas eu não vou mandar um recadinho, não. Vou falar rapidinho, então, já que não tem uma pergunta agora, depois a Jéssica continua. Eu queria agradecer, né, a todos vocês por estarem com a gente aqui hoje. Estou muito feliz de ouvir essas histórias, né, emocionada também. Tinha horas que eu fechava aqui a câmera, porque eu sou meio descontrolada com as minhas emoções às vezes. Mas parabenizar a Renê pela sua história, Jéssica. Eu estou muito feliz da gente estar conversando isso aqui dentro da Escola de Química. Acho que o Fábio me emocionou muito, ele pode ajudar a gente dentro da escola. Acho que a gente precisa, de fato, trazer esse assunto, né? Porque quando a gente não fala, a gente tem a falsa impressão de que está tudo certo, né? Está tudo resolvido, então a gente tem que conversar. Eu converso muito aqui em casa com meu filho, eu tenho um filho adolescente, e ontem ele falou para mim, ele estava contando coisas aí da internet, ele falou: mãe, você sabia que uma empresa, falou lá o nome da empresa, ela fez uma roupa, que era uma roupa toda negra, que vestia da cabeça até os pés, e que só tinha o recorte da boca, e no recorte da boca ela colocou uma boca vermelha, era uma grande marca aí internacional. Eu falei: não vi. Ele: nossa, isso foi... Já tem alguns anos. Ele falou assim: nossa, isso foi horrível, todo mundo criticou essa marca, eu nem gosto nem mais dessa marca. Eu achei, assim, legal, né, um adolescente ter prestado atenção num assunto que não estava sendo falado ali para ele naquele momento, porque ele viu isso há muito tempo atrás, ele não viu isso agora, que apareceu junto com o caso do George Floyd. E eu achei legal. Ele falou assim: mas isso já tem há tanto tempo, você não sabia disso? Tipo, ele já sabia dessa história, e o quanto foi impactante, né, essa publicidade negativa aí dessa empresa. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Acho que a gente tem sempre que falar. Eu falo na minha casa, quero falar dentro da Escola de Química, quero falar com os meus alunos, quero falar com os meus amigos, e vocês terem trazido isso para a gente, assim, de uma forma tão bonita, tão simples, né? Sem qualquer tipo de o Fábio está emocionado, mas você percebe que não é uma tristeza, é uma mágoa, mas não é uma raiva, né? Porque com a raiva a gente não vai conseguir fazer o outro mudar, não vai conseguir fazer nada, né? A gente precisa, assim, a dor, eu acho que a dor, assim, ela existe, eu não vou nem questionar esse tipo de coisa, mas a raiva seria muito ruim, né? E a simplicidade que vocês lidam com essa dor faz a gente acreditar que é possível, né? E espero conseguir aí também trazer esse assunto mais para dentro da escola. Fábio, conto contigo também, hein? Obrigada, Renê. Obrigada, Jéssica. Eu vou precisar sair um pouco, porque eu tenho uma reunião, mas estou feliz aí de estar com vocês. Obrigado a vocês. Obrigada, professora. Nada. Obrigada, Fabiana. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Acho que não. Acho que se vocês quiserem falar alguma coisa, uma mensagem final, acho que é importante, né? Como a Fabiana falou, vocês estão trazendo realmente um tema de uma forma simples, né? E que consegue atingir a todos nós, né? De uma forma, né? Que é importante, né? Tocar a gente, né?
que para a gente tentar mudar ainda mais, né? Esse movimento já está sendo feito, mas que ele precisa, né, ser melhorado e aumentado, né? Vamos dizer assim. Então, se vocês quiserem fazer uma mensagem final, Jéssica, quer começar? Pode ser. Então, não sei também, ninguém acabou abrindo o microfone, mas se alguém depois quiser conversar comigo, eu posso disponibilizar o meu contato, né? Se alguém aí ser um jovem negro que esteja tentando estágio, queira conversar, ou que esteja na carreira acadêmica e queira conversar, eu estou aberta a conversas. Ao professor Fábio, muito obrigada. Eu já tive aula com o senhor, tive aula de computação científica aplicada alguns anos atrás. É nítido, né, que na escola de Química a gente não tem muitos professores negros, né? Tem o senhor, tem o professor Papa, mas mesmo assim ainda falta, a gente tem uma longa jornada, mas eu vejo, assim, eu vejo que situações como essa que a gente está tendo agora é um start, sabe? A gente tem que continuar tendo essas conversas aí fica também para o pessoal do diretório. Se vocês precisarem, se a gente quiser abrir uma roda de conversa no futuro, até mesmo trazer outras companhias, outras empresas, eu acho que é super interessante para os alunos que estão entrando agora, para os alunos que estão para se formar, até mesmo para os jovens que querem entrar na universidade, para a gente democratizar os acessos, tanto à universidade quanto ao mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, momentos como esse que a gente está tendo. Espero que não fique só aqui, que a gente faça outros, muitos outros, voltados para outras pautas, voltados para a pauta LGBTQIA+, voltados para a pauta dos PCDs, para as pautas do feminismo. Eu acho que isso é o que vai mudar a nossa sociedade. A gente vive um momento de muita intolerância em diversos aspectos, e vão ser iniciativas como essa, conversas como essas, que vão mudar essa situação que a gente tem vivido no nosso país. Eu tenho muita esperança, acredito que é um start, e eu estou aberta aí para conversa, quem quiser conversar comigo, eu vou deixar aqui meu contato no chat, e eu estou super aberta. Queria agradecer ao Renê por ter participado. A agenda de gerente não é fácil, né? É bem complicada, mas muito obrigada. Obrigada também a todos aqui da Escola de Química que vieram participar, que vieram escutar a gente. Às vezes não é algo que interfere na sua vida diretamente, não é alguma coisa que você já tenha presenciado, mas que é importante você saber, porque é isso que é ser antirracista, é isso que vai mudar a nossa sociedade. Então, muito obrigada a todo mundo que está por aqui. Eu vou passar para o Renê, não sei se ele também quer falar alguma coisinha. Eu posso sim, Jéssica. Talvez a minha mensagem final você pode fazer mais do que só uma hashtag. Só colocar lá Black Lives Matter, não estou diminuindo a relevância do movimento, pelo contrário, eu acho importante, mas a gente pode fazer mais do que sair da militância da internet e viver no dia a dia, né? Viver no dia a dia e nas suas posturas, buscando conhecer, evitando piadas e comportamentos racistas, às vezes até inconscientes, que eu dei exemplos aqui para vocês, e conhecer sobre o assunto ajuda demais a gente a não pecar pelo erro e pela ignorância. Quando eu digo ignorância, não no sentido pejorativo. Tem um livro que está em alta agora, da Djamila Ribeiro, que fala do pequeno manual antirracista. Então, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre o tema, invista um tempo, leia. Eu sou uma das pessoas que está lá fazendo post lá em nome do Jean Gerissati, né, que é o nosso CEO, JJ. A gente tem colocado na semana vários conteúdos bacanas se você quer aprender, conteúdo fácil, às vezes você não tem tanta paciência para ler o livro, mas lá, vai no post, tem um link, tem uma matéria, tem um TED que fala sobre vários assuntos aí da temática racial, e que você pode ser um aliado, pode ser, independente de você ser negro ou branco, você pode ser um aliado aí para ajudar a gente a perpetuar essa mudança, né? Que ela não seja só de momento, mas que ela seja perene e para sempre. Beleza? Acho que essa é a minha mensagem. Brenda, contigo aí.
Antes da Brenda abrir, rapidinho, ó, eu tenho o meu LinkedIn também, se quiserem me acionar aí nas redes sociais, para a gente bater um papo, conversar mais sobre o tema. Não quis falar alguma coisa aqui, ficou constrangido. É Renê Soares, vai ser fácil de achar lá, então pode me chamar lá, que a gente está junto. Desculpa, Brenda. Imagina. Gente, só queria agradecer de novo, muitíssimo obrigada por esse momento. Priscila, obrigada a você, a Escola de Química, a todos os alunos que participaram, alunos, professores. É super prazeroso e gratificante ter esse momento aqui, e teremos mais. E queria só reforçar que a gente está aqui de portas abertas. A Jéssica aí, acho que é o canal mais pertinho de vocês, mas a gente também está super à disposição, podem chamar o quanto quiserem no LinkedIn, aonde quiserem, que as portas sempre estão abertas. Muito obrigada. Jéssica, manda um abraço para Ana Lúcia aí, tá? Diz que eu mandei. Pode deixar, Renê. Ela deve estar em reunião, ela vive em reunião. Obrigada, Brenda, obrigada, Renê, obrigada, Jéssica. O tempo de vocês, né, a gente sabe que é super apertado, e vocês, né, se disponibilizarem a estar aqui com a gente hoje é uma felicidade muito grande. Eu agradeço muito em nome da Escola de Química por essa disponibilidade de vocês, tá? Obrigada, e até uma próxima. Espero que a gente faça uma próxima, tá? Gostei muito. Vamos sim. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Obrigada. gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.